Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu queria convidar você a ler Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Estamos ainda falando sobre Tiatira. Tem uma parte que eu gosto, que é o versículo 24 e 25, mas eu queria ler hoje, na abertura, o bom dia, Ohayou. Queria ler o versículo 25. Apocalipse 2, 25 diz assim: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Eu ouvi uma história ontem que eu queria compartilhar com você. É uma historinha de uma antiga igreja na Europa. Uma igreja bem antiga mesmo, com mais de 700 anos de idade. Antiga, bem antiga. E nessa igreja, em determinado momento, eles tinham uma orquestra, com violinos, violoncelos, orquestra mesmo, né? E essa orquestra, com o tempo, ela foi perdendo pessoas, foi desaparecendo, e os instrumentos, alguém guardou num quartinho lá no fundo. E um dia, uma pessoa da igreja entrou lá no quartinho e viu lá os instrumentos e pegou um violino. Não era um Stradivarius, não era. Era um violino desses de estudantes, né? Aqueles que o pessoal fica usando para treino. E ele trouxe esse violino na frente da igreja no culto de domingo. E o violino estava com 200 anos de pó. 200 anos, uma corda já tinha arrebentado, só tinha pegou e trouxe para frente da igreja e começou a mostrar para a igreja e começou a perguntar: quem compra esse violino? E todo mundo começou a olhar, e aí ele começou: vou leiloar esse violino. Quem dá, seria €1, né? Já que estava na Europa, mas eu sou brasileiro, então, quem dá R$1 por esse violino? E todo mundo começou a olhar para o violino e dar risada, né? Dá R$1. Quem dá R$2 por esse violino? E lá no fundo da igreja, depois de onde a Esther está sentada, né, tinha um senhorzinho bem de idade, mas bem de idade mesmo, já na casa aí dos seus quase 90 anos. E ele levantou a mão e falou: eu posso ver o violino? E todo mundo já tinha virado piada, né? Estava todo mundo dando risada, e ele falou: deixa eu dar uma olhada. E o homem que estava mostrando o violino deu para ele, falou: pode pegar. Você vai dar R$3 no violino? Né? Ele falou: não, eu só queria olhar o violino. Aí ele pegou o violino, limpou. Enquanto estava todo mundo conversando, batendo papo na igreja, né? Todo mundo, a vida que seguia, né? O culto estava seguindo, louvor. Ele foi lá atrás, pegou umas outras cordas, trocou as cordas, pegou o arco, limpou e veio e sentou ali no cantinho, né, do púlpito. E ele começou a afinar o violino e tocar bem devagarzinho. E conforme ele ia afinando o violino, ele ia tocando cada vez mais alto, cada vez melhor. E de repente uma pessoa foi parando de conversar, outra foi parando, outra foi parando. De repente se fez um silêncio na igreja e todo mundo começou a prestar atenção no que ele estava tocando e como ele estava tocando. Terminou ele tocando Mozart. E aí ele se levantou e perguntou: quanto vale esse violino? Aí uma pessoa lá da igreja falou: eu dou R$1.000. Aí o outro falou: não, eu dou R$2.000.
O outro falou, não, eu dou 3.000 reais. E ele disse, não, esse violino é meu. Oi? Paguei 3 reais. Esse violino é meu. Essa história me faz uma pergunta. O que mudou? Não é o instrumento em si. Tem que cuidar, tem que saber usar. É a mão do mestre que faz o valor. Não é se o violino está empoeirado, se ele está limpo, se ele está afinado ou está desafinado. Porque o mestre vai saber como cuidar dele. A igreja de Tiatira não é diferente. Nós podemos olhar para ela como sendo um violino velho no canto. Mas Jesus está dizendo, tão somente conserve o que você tem, até que eu venha. Esteja na minha mão. Conserve aqui esteja na minha mão, até que eu venha. Queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei se a gente está empoeirado ou se a gente está limpo. Se nós estamos afinados ou desafinados. Se nós estamos no canto, há quanto tempo? Eu não sei. Mas eu sei que se nós estivermos nas mãos de Jesus, Ele vai transformar a igreja numa linda melodia. É nesse lugar que nós somos chamados a começar o culto. Somos, ó Deus, aqueles que aguardam a Tua vinda. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto estamos esperando Jesus voltar, estarmos nas Tuas mãos. Que ninguém arranque a igreja, a nossa vida, o louvor que vamos prestar agora, a mensagem que vamos ouvir, o culto que vamos Te oferecer. Que ninguém arranque isso das Tuas mãos, mas nas Tuas mãos tira o melhor, porque o Senhor é aquele que realmente nos conhece, que sabe do que somos capazes, que sabe como tirar a melhor música da igreja, da nossa vida. Fortalece-nos agora durante este culto, para que lá no mundo, tudo que nós fizermos, possa apontar para o Mestre da nossa vida, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Vamos nos levantar. Entoar um cântico, que nós estamos aqui e algo novo Deus está por fazer a este povo. E já está fazendo. E já está falando com a gente. Que Ele derrame o Espírito Santo dEle aqui e que a gente esteja com os nossos ouvidos abertos, Nosso coração aberto para que Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós, tem falado com a gente hoje. Estamos todos congregados aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem.
forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. O seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém, Senhor. Reina no nosso meio. Vamos entoar esse cântico. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode dar. Nós precisamos estar conectados, né, com a videira verdadeira, né, que é Jesus Cristo. Amém. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida em seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida em seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo
vivendo em você. É Cristo vivendo em você. É Cristo vivendo em cada um de nós. E nós somos chamados amigos de Deus, porque é muito bom, né? Caminhar seguro na luz, apesar, né, daquilo que a gente passa. Mas nós sabemos que o Senhor está com a gente em todo momento, né? E ter essa paz no coração. Porque quando a gente está com o Senhor, né, a gente tem problemas, sim, mas nós podemos ter paz no nosso coração quando deixamos que Ele dirija a nossa vida. Amém. Eu queria, através desse cântico, que a gente possa entregar nossos dízimos e ofertas, né, em gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia, Senhor. Nós queremos realmente te agradecer, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor, na nossa vida, Deus. Em todos os momentos que a gente tem passado, Senhor, que é nas alegrias, nas tristezas, nas desilusões, Senhor, nos problemas, Senhor. Ó Deus bendito, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é aquele que vai conosco, o Senhor é aquele que trata de nós, que nos cura, Senhor, e nós cremos, Senhor, nisso, Senhor. Entregamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, no teu altar. Deus, que o Senhor cuide, Senhor, de cada um, Senhor. Nos direcione, Senhor.
Ó Pai, te louvamos porque o Senhor é bom, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, Senhor. Estar na nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, e te agradeço, Senhor, por esse louvor que nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu gosto muito de finais de ano e de inícios de ano. Eu acho que os finais de ano são momentos em que são úteis para que a gente faça uma pausa, a gente olhe em volta, a gente perceba até onde nós chegamos, a gente recarregue as nossas baterias. E os inícios de ano, eu acho que são uma oportunidade para que a gente aperte aquele botão de reinício e a gente replaneje algumas coisas nas nossas vidas, né? O que a gente quer das nossas vidas. Então, eu acho que é sempre uma oportunidade, né, para a gente ir caminhando. Então, nós como discípulos de Jesus, como que nós podemos planejar melhor esse ano que se inicia? Estamos aqui na primeira quinzena ainda, né? Como que a gente pode planejar melhor esse ano? Por uma grande felicidade, a primeira parábola que o pastor Carmo ele começou a estudar foi a do semeador e das plantas, das sementes, né? Eu vou referenciar um pouco disso. A gente ia trazer uma canção relacionada com isso, mas eu não consegui aprontá-la para trazer aqui para o culto. Então, talvez nas próximas semanas a gente consiga trazer essa música. Mas na última mensagem que eu trouxe aqui, foi um pouquinho antes do Advento, acho que foi na quinta semana antes do Natal, né? E eu falei sobre que a gente muitas vezes perde o senso de urgência que a igreja primitiva ela tinha. Que eles ficavam, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, né? Então a gente perde um pouco a urgência da segunda vinda de Jesus, da parúcia, né? E que a gente não perca essa urgência de vista, porque parece que temos muito tempo, né? Temos todo o tempo do mundo, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, enquanto eu preparava a mensagem eu coloquei numa playlist nova com músicas MPB, né? E eu esbarrei, na verdade, com uma versão do Tempo Perdido do Legião Urbana, que o Thiago York, ele canta acompanhado de uma orquestra, e que foi feito por uma super série, a super série da Globo chamava Os Dias Eram Assim. E novamente eu vou trazer a letra dessa música, porque para o começo do ano eu acho que é muito interessante para a gente refletir sobre ela. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. É uma grande certeza, né? Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. É interessante que o refrão dessa música é que ele fala que temos nosso próprio tempo, né? E um pouquinho antes ele fala que não tem problema, nós temos muito tempo. Agora, eu não creio que a vida seja assim. Eu acho que a gente deve viver cada dia como sendo aquele dia, o dia especial. Cada dia é um dia especial, é uma dádiva, para não ser desperdiçada. E
2 semanas atrás, eu já estava com esse tema, informação. No dia 2 de janeiro, a segunda-feira, eu estava assistindo, eu gosto muito de futebol americano, né? Eu estava assistindo o jogo do que eles chamam de MNF, Monday Night Football. E estava jogando era um jogaço, era meio que uma antecipação das finais de uma conferência que a gente chama de AFC, né? Era o Buffalo Bills contra o Cincinnati Bengals. E faltando 6 minutos para terminar o primeiro quarto do jogo, houve uma jogada, né, eles chamam de tackle, onde o defensor ele pula sobre o recebedor do time que está atacando para parar a jogada. Então, o jogador do Buffalo ele fez o tackle, né, parou a jogada, ele levantou e alguns segundos depois que ele levantou, ele caiu para trás. E aí houve uma movimentação, de repente você vê os jogadores se ajoelhando em volta, e passa 5, passa 10 minutos e não volta, o jogo é suspenso, e depois o jogo foi cancelado, o jogo. E por quê? Porque o jogador que desmaiou, na verdade, ele não só desmaiou, como ele teve uma parada cardiorrespiratória naquela hora. E alguns dias depois disso ter acontecido, ele na verdade, ele teve que ser ressuscitado, né, em termos de aquele procedimento, né, de massagem cardíaca, aquele procedimento elétrico também que eles colocam, né? E depois na ambulância ele teve que continuar sendo cuidado até chegar lá na UTI da universidade, onde foi cuidado. E agora ele já está em casa, 2 semanas depois já está em casa, já visitou o time dele, e ainda estão pesquisando o que foi que aconteceu, mas alguns dias depois, ele ainda estava na UTI, um jogador do time adversário ele falou o seguinte: olha, como consequência do que aconteceu, foi bom ter todo mundo chegando e apenas dizendo que nos amamos, envolvendo nossos braços um no outro e apenas estando lá um para o outro. Porque este é um esporte um tanto machista. E você não diz isso para os seus pares com a frequência que deveria. Especialmente alguém com quem você sua, com quem você sangra, com quem você parte o pão o tempo todo. Algo que deveria ser dito mais, porque é disso que se trata o respeito que temos um pelo outro nesse jogo. E eu achei muito legal, né, isso que ele falou. E eu fiquei meditando, né? E para nós, será que alguma coisa radical como essa precisa acontecer para que nós sejamos motivados a falar o quanto gostamos para as pessoas que nós gostamos dela, quanto que eu amo determinada pessoa, quanto eu tenho que pedir perdão por determinada coisa, para determinada pessoa que eu gosto, né? Então, é esse senso de viver bem cada dia, a gente não perder essas oportunidades, porque essas oportunidades, elas fazem muita diferença, tanto para as nossas vidas, quanto para as vidas das pessoas que nos cercam. Também no dia 2 de janeiro, o pastor Carmo começou a publicar as parábolas de Jesus. E na introdução, ele colocou um texto de Jeremias, e ele fala o seguinte: o jardim do coração, ele deve ser cultivado. O solo deve ser trabalhado por profundo arrependimento. As satânicas plantas venenosas devem ser arrancadas. O solo, antes coberto por espinhos, só pode ser recuperado por diligente trabalho. Então, as más tendências do coração natural só podem ser vencidas por sincero esforço em nome de Jesus, unidos à sua força. Então, a vida
E o reino, eles devem ser tomados por força, não por força mas pelo poder do Espírito, mas não é uma coisa que, deixa a vida correr, né? Vai dar tudo bem no final, é só esperar acontecer. A gente canta isso, né? Mas a gente sabe que o plano perfeito vem de Deus, por isso que é só esperar acontecer. Né? Mas muitas vezes as pessoas não fazem nada, ficam lá, né? Hoje vai dar tudo bem, e fica lá, né? E o que a pessoa faz, né, para as coisas, qual a ajuda que elas dão para o destino ajudá-las, né? Ou para a gente que crê, para que o Espírito Santo ele possa usar as nossas vidas, possa tocar os nossos corações. Né? Isso reforçou a mensagem de hoje, esse trecho que o pastor colocou lá na introdução, porque eu quero refletir sobre o que estamos cultivando nesse planejamento que a gente faz para esse ano. Onde que nós queremos chegar? Quais são as aspirações? Né? Não só as coisas do dia a dia, né? Eu quero chegar no final do mês e sobrar um pouco de dinheiro, em vez de sobrar as contas. Né? Eu quero chegar... enfim. Muito obrigado. Eu quero... O que a gente deve estar semeando? O que a gente deve estar cultivando? O que a gente deve estar aspirando para esse ano? Né? Do ponto de vista cristão, de quem é discípulo de Jesus, amém? Então, na última ceia, Jesus lá, depois da última ceia, na verdade, eles já tinham tomado a ceia, o Judas já tinha saído para chamar os guardas, e Jesus está lá conversando com os discípulos, né? Ele sabe que é a última refeição que ele toma aqui na terra, e a última oportunidade que ele tem para conversar com os discípulos, e para prepará-los, né? Para a provação que viria logo em seguida, de ver o seu mestre sendo acusado, sendo torturado, sendo humilhado, morrendo. Depois eles vão ficar lá no cenáculo, né? Com medo. Então Jesus estava lá, tentando cuidar do coração dos seus discípulos. E lá em João, capítulo 15, versículo 5, João capítulo 15, versículo 5, ele fala assim: Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo é a videira e nós os ramos. Como nós cantamos, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode nos dar. É Cristo vivendo em nós. Então, uma primeira coisa para que você e eu, discípulos de Jesus, tenhamos convicção que fora do cristianismo, o que nós cremos é que Cristo vive em nós. Porque Ele é a nossa videira verdadeira e nós somos os ramos e nos alimentamos do poder do Espírito de Jesus, nos alimentamos do exemplo que Ele nos deixa, nos alimentamos do amor incomensurável que Ele tem por nós, nos alimentamos da justiça perfeita de Deus, que não é a justiça do ser humano. Muitas vezes a gente olha, mas o que vai acontecer com... Por que será que essa pessoa está assim? São mistérios. Amém? Mas Jesus é a nossa videira. E a vida que Cristo oferece, o mundo não pode nos dar. Então, quem permanece em Cristo e Ele em nós,
se permanecemos em Cristo, a gente nos deixar tornar terra fértil. Como o texto de Jeremias lá, que iniciou, e assim como a gente olha na parábola do semeador, que o pastor vem colocando nas últimas 2 semanas aí no devocional, né? Deixar o arado de Jesus preparar nossas vidas. Deixar Jesus revolver com vontade o mais profundo do nosso ser. Deixar Jesus tirar as pedras e os espinhos para nos tornarmos terra fértil. Deixarmos de ser terra árida e tornarmos terra fértil. Porque na parábola ele fala, né, das sementes que caem na beira, das sementes que caem nas pedras, das sementes que caem no meio dos espinhos. Então, deixar que Jesus nos capacite. Deixar que Jesus dirija nossas vidas. Porque, eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, a gente acha que está ouvindo Deus falar com a gente, mas quando a gente menos espera, o Marcão aqui está marcando bobeira, entendeu? Em vez de deixar... eu vou falar sobre isso hoje ainda. Então, para que Jesus consiga, né, dirigir nossas vidas, a gente precisa conhecer Jesus no dia a dia. Né? Aquele dia que você acorda com o pé esquerdo, ou que você está incomodado ou irritado com alguma coisa, né? Então a gente tem que pessoalmente passar tempo com Ele, como foi bem enfatizado durante essas 2 semanas no devocional. A gente deve investir tempo lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, porque é uma das formas com que Deus usa para nos guiar, né? A gente deve separar tempo, a gente falou do tempo perdido, a gente deve separar tempo para estar junto com Ele, orando, ou seja, ouvindo, falando, por meio não só de oração. A adoração é uma forma que a gente tem para ouvir Deus falando com a gente, para nós nos comunicarmos com Deus. Às vezes a oração ela fica travada. Então, adore a Deus. Pega uma música, uma canção que você gosta, né? Porque ela te ajuda. A gente tem até uma música, né? Entrar nos atos do Pai. E o versículo fala que quem permanece nele dá muito fruto. O pastor Carmo compartilhou no dia 11, né? Foi na quarta-feira, eu acho. Palavras e atos expressam claramente o que está no íntimo. Se a vaidade e o orgulho, o amor do eu, o amor ao vestuário preenchem o coração, o tema das conversas abrangerá moda, roupas e aparência. Se sentimos invejosos, se sentimentos invejosos habitam o coração, os mesmos irão se manifestar em palavras e atos. Então, lá no texto que o pastor colocou, também fala assim: alguns se demoram sobre o que irão comer e beber, e com o que irão se vestir. Seus corações estão cheios desses pensamentos, e eles fluem da abundância do coração, como se essas coisas fossem o seu grande objetivo na vida. E ele cita Lucas 6,45. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração. Tira o bem do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. E aí, no dia 13, na sexta-feira, que foi o dia que eu passei vergonha, sexta-feira, 13.
O dia começou bem para mim, viu? Então o versículo foi assim: quem segue a justiça e a bondade achará a vida. Bondade, ó, guarda essa palavrinha. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida. Achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 21 e 21. Ok. Então, na passagem do ano, eu estava lendo um texto em inglês, não lembro se era um devocional em inglês ou se era um versículo, mas apareceu uma palavra kindness. Eu fui procurar, né? Falei, pô, o contexto do texto era muito interessante, né? Ele deu muita ênfase a essa palavra. Falei, deixa eu ver uma tradução boa para o português, né? E ao consultar o dicionário, eu achei que kindness era o que eu desejava para 2023. Que estava escrito assim: bondade, gentileza, carinho, generosidade, doçura e ternura. Eu até montei que 2023, né, seja um ano repleto de bondade e tal, não sei o quê. E mandei para alguns grupos aí. Só que, no final do dia, eu tive uma reunião, né, na sexta-feira, e eu não fui nada kindness com uma pessoa durante a reunião, né? E aí eu lembrei a mensagem no casamento da minha filha, né? A mensagem falava assim que não deixe a ira fazer você pecar. E eu nem sei direito por que eu estava irritado aquele dia, mas eu falei umas besteiras lá que depois Deus chegou para mim e me deu um genkotsu. Genkotsu é um cascudo, né? E falou bem assim, né? Bem incisivo. E é engraçado que domingo passado a gente falou sobre como Deus nos guia, né? Eu falei, que comigo acontece assim, assim, assado, e até de um jeito meio, né? E aí Deus chegou para mim e falou assim: aí, cara, você se sentiu guiado na hora que você estava falando aquilo lá, né? Aí eu tive que baixar minhas orelhas, né? Depois tive a oportunidade de falar com essa pessoa, pedir perdão para ela, né? Mas às vezes isso que acontece é o que acontecia com o Paulo. O Paulo mesmo ele falava isso, que ele tinha um espinho na carne, provavelmente era físico, né? Mas eu creio que pode ser aplicado para quando a gente se está achando bom por algum motivo, né? Mas ele me disse, 2 Coríntios 12, 9, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Então, esse negócio de ser discípulo de Jesus, de deixar que Jesus prepare a terra fértil, tire as pedras e os espinhos, que Ele nos capacite, é uma coisa todo momento, viu? Quando você menos espera, você, dá aquele escorregãozinho, né? E lembrar, né, que o Paulo mesmo, quando fala lá do fruto do Espírito, ele fala amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. E no dia 13, infelizmente, faltou isso para mim, né? Agora, lá no Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim dá muito fruto. E ele fala assim também, porque sem mim nada podeis fazer. Se a gente tenta deixar Jesus um pouquinho de lado e pensar como Marcos, a gente começa a marcar bobeira,
né? Que foi exatamente esse vacilo, né? O ego, ele sobe e a gente começa a fazer besteira. Então, o Paulo também ele tem um ensinamento interessante lá em 1 Tessalonicenses 5, de 7 a 10. Eu ia trazer um trecho mais para frente, mas aí eu fui falar, qual que é o contexto, né, disso aqui? Aí eu falei, isso aqui está melhor. Então, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Amém? Então, que sejamos cada dia mais amigos de Cristo. Porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nosso bom pastor, que nós estejamos junto contigo, ó Senhor Jesus, a cada momento, porque quando a gente percebe, a gente deixa que o nosso próprio espírito, a nossa própria vontade, o nosso próprio ego, ele tenha um pouquinho da palavra, a gente vacila e magoa as pessoas que nós amamos. Mas nós te agradecemos porque tu estás aqui para nos ajudar. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então nós pedimos, Senhor Jesus, nos ajude a fazer as coisas. Coloca o teu Espírito dentro de nós, para que a bondade, ela seja a nossa palavra, a nossa atitude, a ternura, a doçura, tudo que está lá na tradução de kindness. E que esse ano de 2023 nós realmente possamos ser ternos, ser bons, ter domínio próprio e frutificar, Senhor, frutos da convivência contigo, Senhor Jesus. No teu nome, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia. Eu confesso para você que eu não imaginei que o devocional estava fazendo tanto efeito. É muito bom ter um retorno. Obrigado, Marcos, pelo bom retorno sobre o devocional. Essa semana o devocional ele muda um pouco, mas não muda muito. Ao invés do semeador, agora nós vamos falar sobre a semente e o joio. É uma outra parábola que Jesus também contou sobre igreja. Olá, Carol, bom dia. Sobre igreja. Igreja é um lugar que tem trigo. Amém? Quem é trigo, amém? Amém, amém. E tem joio. Eu não vou pedir amém para o joio, tá? Mas igreja é isso. Tem sim. Jesus já havia alertado que tem 2 tipos. Também que a gente possa estudar essa semana e sermos levados para a palavra de Deus e que Deus possa nos ajudar a entendermos melhor, porque Jesus falou e ensinou por parábolas. Que a gente possa aprender a contar histórias, né? As mães contam muito histórias para as crianças, né? E Jesus também contava muitas histórias para os seus discípulos. Que a gente possa ser ensinado
através das histórias. Tem algum aviso? Eu não lembro de nenhum. Tem? Tem? Então tá, então vem. Vai lá, quer dizer, vai lá, não, vem cá. Isso. Tem gente lá na TV, lá ouvindo. Tudo bem, mas se a sua voz é boa. Tá bom. A minha voz não é tão boa. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Hoje tem Grupo Alfa e estamos do meio para o final, então vamos ter o nosso retiro do Alfa, domingo que vem vamos ter o Alfa, aí depois continua. E já vamos estar pensando também, dependendo de se vai pular ou não o carnaval, mas não vou entrar em detalhes, não entrarei em detalhes. A formatura, você me chamou para vir aqui, agora eu estou falando. Para dia 26 de fevereiro. Posso falar mais um pouquinho? Agora que eu peguei o microfone, vou desandar. Falando sobre sementes, me trouxe à memória sobre grama. Ainda bem que não sai lá, não vai gravado, né? Mas um amigo meu, uma vez, ele falou, já faz muito tempo, mas trouxe a memória agora, que ele tem grama, sim, na residência, né, no quintal dele. E um dia ele falou, bom, agora a grama está muito alta, eu vou arrancar. Não é que ele ia cortar, ele ia arrancar. E vocês sabem que grama para arrancar não é fácil, e ele estava disposto a gastar força nisso. Nem que ele começou, ele puxou assim, e foi fácil. Ele foi puxando, e foi vindo tudo de uma vez. E o que tinha embaixo? Cimento. Era assim, e ele estava disposto a suar, tudo, mas ele foi arrancando e acabou. Terminou o trabalho dele. Porque era cimento que tinha logo embaixo. E ele fez essa analogia com sementes, né? Tem sementes que caem em cima de cimento e por cima pode parecer que está verde, está bonito, está crescendo, igual as outras partes da grama. Mas se não tiver raízes, a analogia pode ser, a vida parece que, né, da pessoa parece que está bom, está tudo bem, mas o coração endurecido, um coração duro, Deus vê. Você pode enganar todo mundo, mas não a Deus, né? Isso foi o que... E aí a pergunta é para a gente quebra o nosso coração todo dia, né? Para que a palavra de Deus possa se aprofundar, é todo dia. Então vamos ficar em pé? Senhor Deus, o Senhor nos conhece profundamente, mais do que a nós mesmos. Não permita, Senhor, que raízes de amargura que fiquem na gente, pelo contrário, que essas possam ser arrancadas. Mas, Senhor, que a Tua palavra penetre profundamente na gente, de tal maneira que mesmo que venham as tentações, mesmo que venha o cansaço, mas a gente possa descansar em Ti, o nosso bom pastor.
E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E principalmente um coração alegre por ver pessoas junto com a gente. Essa comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Amém.